Introdução ao livro Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão é um livro poético do Antigo Testamento. Esse livro também é chamado de Cântico dos Cânticos de Salomão, porque esse é o seu título original registrado em sua primeira linha, Cantares 1:1. Esse título significa literalmente que aquele cântico é o mais excelente de todos os cânticos. O autor e a data do livro de Cantares de Salomão. Tradicionalmente, judeus e cristãos atribuem a autoria do livro de Cantares ao rei Salomão. Inclusive, o título do cântico no primeiro versículo do livro traz a inscrição Cântico dos Cânticos de Salomão, Cantares 1:1. No entanto, esse mesmo versículo no hebraico também pode ser perfeitamente traduzido de forma a indicar que o cântico não era necessariamente de Salomão, mas dedicado a Salomão. Já quanto à data de composição do livro de Cantares de Salomão, as melhores evidências indicam que esse livro foi escrito numa época próxima ao reinado de Salomão, provavelmente entre 960 e 931 a.C. Para aqueles que defendem que o livro foi escrito por Salomão, então obviamente isso ocorreu durante o seu reinado. Tema e características do livro de Cantares de Salomão. O tema principal do livro de Cantares de Salomão é a bênção do amor romântico que pode ser desfrutado dentro dos laços matrimoniais. O livro mostra que a intimidade física e emocional entre marido e esposa é abençoada por Deus. Além disso, sua mensagem enfatiza que jamais o amor deve ser forçado, mas deve seguir o seu curso natural. O texto do livro de Cantares de Salomão é todo escrito em verso, de modo que todo o seu conteúdo é um cântico de amor. Nesse sentido, sua poesia traz versos curtos e rítmicos, e com uma linguagem que trabalha bem os sentimentos e os desejos do casal apaixonado. Apesar de a poesia do livro mencionar alguns personagens secundários como a mãe, os irmãos, as donzelas e os guardas da cidade, sem dúvida seu foco está em dois personagens principais, a esposa e o marido. A esposa é uma jovem do campo identificada simplesmente como Sulamita, Cantares 6:13. Já o marido, no começo do livro é retratado na figura de um pastor, Cantares 1:7, e também na figura de um rei. Resumo do livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão mostra que por causa do mundo caído em que vivemos, o amor conjugal enfrenta dificuldades e obstáculos. O casal sofre hostilidade, separação, intromissão e espera, mas o amor que compartilham sobrevive enquanto segue firme para o seu clímax dentro do casamento. Desse modo, esse livro mostra que apesar de tudo, o amor conjugal é uma bela fonte de contentamento. O cântico começa com a noiva e o noivo trocando elogios mútuos e expressando seus desejos um pelo outro enquanto aguardam a consumação do que tanto esperam. Em seguida, há uma sequência de sonhos da noiva com o seu casamento e a intimidade subsequente com seu marido. Então nessa sessão há a expressão da dor, da decepção e do medo da perda da pessoa amada, mas também há a expressão da expectativa da consumação do relacionamento entre a esposa e o marido, e a intimidade desfrutada por eles. Por fim, o poema termina registrando o sentimento de realização desfrutado pelo casal unido que vive na segurança de seu amor verdadeiro, bem como traz uma recapitulação final de tudo que a esposa e o marido passaram enquanto aguardavam o casamento. E é nessa última seção que está registrado o versículo mais conhecido do livro de Cantares de Salomão: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Cantares 8:7. O significado do livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. O livro de Cântico dos Cânticos de Salomão possui algumas dificuldades de interpretação. Primeiro, há uma discussão conhecida sobre a identidade do marido. A posição mais tradicional entre os estudiosos entende que o marido é o rei Salomão, e que o livro descreve sua relação de amor com uma de suas esposas, talvez a mais especial delas. Em alguns versos ele é retratado como um pastor, enquanto que sua amada é retratada como uma jovem do campo.
Outra dificuldade bem conhecida diz respeito a como a mensagem do livro de Cantares de Salomão deve ser aplicada. Especialmente por causa de linguagem um tanto quanto sensual, dentro do judaísmo muitos rabinos defenderam que essa poesia devia ser entendida de forma alegórica, de modo a representar o relacionamento de Deus com a nação de Israel. No entanto, outros rabinos seguiram defendendo que o livro simplesmente aborda a dádiva do amor conjugal e deve ser aplicado de forma literal. Em outras palavras, o autor de Cantares de Salomão não estava pensando no amor de Deus para com Israel quando escreveu esse livro, mas simplesmente no amor romântico entre o marido e a mulher debaixo da bênção de Deus no matrimônio. Esse tipo de dificuldade também permaneceu entre os intérpretes cristãos, de modo que muitos comentaristas aplicam a mensagem do livro como uma analogia entre o amor de Cristo pela Igreja. Mas desde que se mantenha em mente que a mensagem de Cantares de Salomão, pelo menos de forma primária, aborda a bênção do amor entre homem e mulher dentro do casamento, essas interpretações alegóricas não são problemáticas. Isso porque, de fato, na Bíblia frequentemente o relacionamento de Deus com seu povo escolhido é retratado através da figura do matrimônio, e da mesma forma o amor do marido pela esposa é visto como um tipo do amor de Cristo pela Igreja. Conheça mais sobre a Bíblia Sagrada em nosso canal.